Aleluia! Deus é bom, gente, Deus é bom. Segundo estudo do ano de 2026. Estamos aqui, dia 19 de janeiro do ano de 2026. Gente, outro dia eu estava lembrando que quando eu era criança, eu pensava que o ano 2000 estava tão longe e a gente já está em 2026. Eu achava que no ano 2000 ia ter carro voador, não sei, né? Eu pensava isso, eu via muito filme. E já estamos em 2026. O nosso Deus é bom e todo o tempo ele é bom. Quero convidar você a compartilhar esse link, a sala está aberta, dizer que todos são bem-vindos. O nosso grupo do WhatsApp, quando tiver, você também pode compartilhar o link do grupo. Tem pessoas que entram pelo link, não pode estar aqui agora, mas estando no link do WhatsApp, no grupo, a pessoa pode depois, quando a gente posta a aula gravada do YouTube, ajuda, né? Facilita. Orem por mim, para a gente conseguir uma câmera, uma iluminação. Não sei, talvez seja a câmera, porque coloquei tanta luz aqui, mas parece que ainda está meio embaçado. Mas a gente vai melhorar. Quero dar um bem-vindo a cada um que chegou, a cada um que está aqui, e dizer que o nosso coração fica muito feliz em ter você aqui com a gente. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós queremos lhe agradecer mais uma noite, mais um tempo de leitura, de estudo da palavra. Nos ajuda, Senhor, a parar, a respirar fundo e parar. Parar para te ouvir. Tem sido corrido, Pai, para todos. Muita coisa, muita notícia, muitos problemas, tudo é muito hoje. Pai, nos ajuda a parar. Desacelera o nosso cérebro, as nossas emoções agora. Eu clamo a Ti, Senhor, desacelera, desacelera. Tira, Senhor, a ansiedade, o estresse, o nervosismo, a angústia do amanhã, do que vai acontecer daqui a pouco. Oh, Deus, há poder no Teu nome. Nessa noite nós oramos. Acalma os corações, Senhor, acalma as mentes. Senhor, que todas as vozes contrárias se calem agora no poder do nome de Jesus, que seja só a Tua palavra. A falar, Senhor, em nós de forma clara. Eu sei, Senhor, nós cremos que a tua palavra vai no lugar certo, sarando, curando, transformando, alimentando, ressuscitando mortos. Faz a tua vontade nessa hora. Não estamos aqui apenas para ficar falando ou ouvindo ou estudando a letra da lei apenas. Não, Senhor, nós cremos que a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra é alimento. O Senhor Jesus é chamado de a palavra, de o verbo. Nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra nesta noite. Faz milagres e glorifica o teu nome. Nós clamamos a ti no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus é maravilhoso. Juízes, o capítulo 14. Ainda estamos em Juízes. A gente falou sobre Sansão. Iniciamos a falar sobre Sansão na semana passada. Falamos, né, do chamado de Sansão, da notícia que a família recebe, do milagre. Hoje nós vamos continuar, porque são alguns capítulos. Quero que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Vou compartilhar aqui a tela com você. Eu estava procurando a tela, encontrei. Essa aqui, Juízes 14. Eu criei, botei um título aqui. Deixa eu botar maior. Você vai, foi, ô glória. Vai funcionar, gente. Vai orando aí que funciona. Juízes 14. Eu coloquei assim, título é Sansão. Eu botei Tragam para mim o que eu quero. É bem assim. Vamos lá. Juízes 14. A gente vai ler do versículo 1 até o 4. Eu gostaria muito de aconselhar você, por favor,
Consiga, como eu, assim, um canto, uma cadeira, uma mesa. Fique desconfortável, se movimente. Com uma luz assim, igual eu botei aqui na minha cara. Pegue uma caneta, um lápis, um caderno, anote, rabisque na sua Bíblia, coloque algumas anotações. Minha irmã, mas por que que precisa? Senão você vai dormir. Existe a luta da carne e do espírito, existe o cansaço, existe a hora, existe o pós-jantar, né? Depois do banho. Tudo isso vai colaborar para te dar sono ou a sua mente distrair. Coloque seu telefone no silencioso, procure não estar com ele tempo todo à mão, não sei que seja uma emergência, claro, para que você não durma. Amém? Juízes 14. Quem está acompanhando com a gente sabe que a gente está falando sobre o último juiz do livro de Juízes, o nome dele é Sansão. Versículo primeiro diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Por enquanto, até o versículo 4. Ah, de cara aqui a gente vai vendo que Sansão tem uma personalidade bem diferente do que a gente espera de um juiz levantado pelo Senhor. A mensagem que os pais dele receberam, que ele era nazireu de nascimento, separado pelo Senhor e iniciaria a libertação de Israel, que estava sendo oprimido pelos filisteus há muito tempo. Então, Sansão deve iniciar. Esse é o propósito de Sansão ter sido separado desde o ventre como nazireu. A gente viu o que é o voto de nazireu. Eu não estava aqui, ou não lembra, depois volta lá no YouTube e dá uma assistida lá, ajuda a gente, comenta, compartilha, vai lá que você vai entender. A gente sugeriu que, por favor, lesse o capítulo 6 do livro de Números, que explica sobre o voto de Nazireu. A gente viu que tem uns pontos que Sansão deveria cumprir, tá? Aqui no primeiro versículo fala assim, ó, Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. No versículo, no último versículo do capítulo anterior, a gente viu aqui, ó, capítulo anterior, 13. Versículo 25 diz assim: E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Ele estava, ele vivia entre duas cidades, ele estava ali, e o Espírito Santo vai começar a agir, né, em Sansão. Que Sansão deveria fazer, já que o Espírito Santo estava começando a agir? Iniciar a libertação de Israel. No versículo 5 do capítulo 13, que é o capítulo anterior aí onde a gente está, diz assim, olha, quase que cai a Bíblia, vamos lá. 13, versículo 5 diz assim: E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Esse era o chamado de Sansão. Lembre de uma coisa: o Senhor, ele tem as promessas, ele cumpre as promessas dele. Existem coisas que são, como a gente chama, de uma aliança onde os dois lados precisam cumprir. Nós sabemos que Deus sempre cumpre a parte dele, a gente é que falha. E a gente vai ver isso acontecer aqui na história de Sansão. O Senhor vai cumprir, mas Sansão vai falhar um bocado, parecido com a gente, parecido comigo, parecido com você. A gente vai falhar muito. Sansão tinha que iniciar essa libertação, mas em vez disso, o que ele faz? Ele sai
da cidade onde ele estava. Ele desce, né? Ele desce a Tímina, então ele saiu de onde ele estava e viu uma mulher do povo filisteu. Literalmente, aqui a Bíblia fala que ele viu e quis essa mulher para ele. Por isso que eu botei aqui: tragam para mim o que eu quero. Ele fala assim para o pai dele: busque aquela mulher filisteia, porque eu gostei dela e quero me casar com ela. Ele não quer saber se ele poderia, se não poderia. Eu posso, eu quero, eu faço, é o que eu desejo. Ele vai decidir a qualquer custo casar-se com uma mulher filisteia. O problema é a gente se relacionar com pessoas de fora e tal. Sansão tinha um propósito, ele tinha que seguir algumas regras que foram estabelecidas. Fora isso, a gente tem visto desde do início do livro de Juízes que a aliança com o povo cananeu, filisteu, os povos em volta trariam problemas. O próprio Deus falou: vocês gostam de fazer aliança com eles? Não vou tirar eles do caminho de vocês. Então, por causa disso, eles serão para vocês pedra de tropeço. O Senhor não vai tirar o povo de volta e sabe que esse povo será pedra de tropeço. O que é isso? Eles vão atrapalhar vocês, eles não vão abençoar, eles vão desviar vocês do foco, eles vão desviar vocês da adoração. Ao invés deles absorverem o que vocês têm a ensinar, vocês vão se misturar com eles e absorver o que eles têm. Sansão, separado, sabia que ele tinha um chamado, ele tinha uma ordenança de Deus. Ao invés dele começar logo a iniciar essa, essa libertação, né? Acabar com a opressão, iniciar esse trabalho de libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus, ele resolve se casar com uma filisteia. O que Deus vai fazer? Lembra que o nosso Deus, ele tem a palavra que ele dá, ele cumpre? O nosso Deus vai cumprir a palavra que ele deu. Sansão vai iniciar isso, querendo ou não, ele vai iniciar a libertação do povo. Então ele vai decidir casar com uma mulher filisteia. Mais do que não iniciar a libertação, ele se casa com o inimigo. Ele não está interessado em casar com ela para fazer uma aliança política, para fazer algo. Não, é orgulho. Ó, ele viu a mulher passando, é aquela ali que eu quero. É essa aqui. Não adianta dizer não. O pai dele fala assim: como assim? Não tem pessoas, não tem mulheres bonitas no meio do nosso povo, você quer gente de fora? Não, eu gostei dela, é ela que eu quero. É essa aí que eu quero. A impressão que a gente vai ter aqui é que ele não apenas decidiu abandonar seu propósito, mas fazer tudo exatamente ao contrário do que foi orientado pelo anjo. A gente vai ver o decorrer da história aqui que Sansão parece que ele vai fazer um checklist. Ele vai colocar tudo que não podia fazer e vai fazer. Não posso fazer? Então eu vou fazer. Não posso fazer isso aqui? Então eu vou fazer. Não posso fazer aquilo ali? Então eu vou fazer. A sensação que a gente tem é que parece que ele está fazendo de propósito. Eu vou bater de frente com o meu chamado. Deus disse que eu vou ser, então eu vou ser independente. Eu vou bater de frente e vou fazer o que eu quiser. Ele, cheio de orgulho e arrogância, afirma que a mulher o agradou. E como uma ordem, ele vai mandar trazer a mulher como esposa. E a gente fica lendo isso aqui se perguntando: como que esse cidadão está cheio de Espírito Santo? Como que Deus está usando um homem desse? Não, isso tem alguma coisa errada. Fazer até uma brincadeira que eu escuto aqui em casa dos meus filhos, é assim: algo de errado não está certo. Tem alguma coisa aqui que não está funcionando, não está batendo. Como assim? O homem que ele está cheio de orgulho, cheio de arrogância. Eu quero ela assim. A gente vai ter que lembrar que nessa época casamento era uma aliança entre os povos, mais um motivo. Ele não podia fazer aliança com outros povos, com os povos dessa terra. Vai lá em Juízes capítulo 2, volta um pouquinho. Irmã, mas que implicância, deixa eu me casar.
Primeiro que ele está vendo a mulher como objeto, né? Eu quero aquela ali. Está indo contra tudo. Mas aonde que Deus falou? Juízes 2, versículo 2, diz assim: vocês não farão acordo com o povo desta terra. Esse capítulo 2 do livro de Juízes é o próprio anjo do Senhor aparecendo, dando uma ordem. Não farão aliança. Lembre-se que casamento era também uma aliança política. Não era para fazer aliança com o povo. Mas ele vai querer a mulher, ele quer ela. Seus pais em vão argumentam com ele, fala para ele buscar outro lugar, né, no meio do povo, outro lugar não, entre seu próprio povo. E a resposta de Sansão parece assim: essa que eu quero e não tem conversa. É essa que eu quero. Então tragam para mim o que eu quero. Eu quero e eu quero. Segue aí na sua Bíblia, vamos ler de novo o versículo 4. Esse versículo 4, para algumas pessoas, para a gente, né, na hora que a gente lê assim, traz para a gente uma certa, talvez, confusão. Olha o versículo 4 o que que fala. Capítulo 14, versículo 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. O escritor aqui diz que os pais de Sansão não sabiam que essa decisão, isso tudo que estava acontecendo, vinha de Deus, porque assim Deus ia conseguir uma ocasião, um motivo para que Sansão e os filisteus começassem a ter problemas, né? Poder Sansão se mover. O que a gente não pode entender desse verso 4 é o seguinte: como se Deus enviasse essa esposa especificamente para Sansão, obrigando ela a casar a ele, né, a casar com uma mulher filisteia. Parece, quando a gente lê, algumas pessoas ficam assim: ué, então Deus enviou de propósito uma mulher filisteia para que Sansão casasse com ela. Fez com que aquela mulher passasse o que ele desejasse, essa mulher de propósito. Não é isso que o texto está falando. Lembre-se do que a gente já começou falando logo no começo. Deus, ele tem uma palavra. Ele vai cumprir a palavra dele. A personalidade ou o caráter de Sansão não tem poder contra aquilo que o Senhor quer fazer. Então, preste bem atenção nisso. Não se esqueça desse detalhe. O que está dizendo aqui, está mostrando para a gente, na realidade, que Deus usa até mesmo a nossa desobediência para cumprir sua palavra. O que a gente já começou falando? Ao invés de Sansão iniciar a libertação de Israel, ele começa querendo casar com uma mulher filisteia. O que Deus vai fazer? Ele vai usar essa situação, ainda assim, para os seus propósitos. Como que o Senhor vai usar essa situação? Versículo 4 fala: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. O que o Senhor estava fazendo? O Senhor buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. O Senhor estava esperando uma ocasião para poder criar uma situação ali para que Sansão começasse a se mover. Não é que o Senhor pegou, fez com que Sansão olhasse para a mulher e desejasse ela e quisesse ela. Não é isso que o verso fala. Diz que vinha do Senhor não o desejo de Sansão, não o pecado de Sansão, mas mostra que o Senhor não perde o controle das coisas. O Senhor não perde. Quando a gente olha em volta, está tudo um caos. A gente olha assim, meu Deus, está tudo desorganizado. Mas Deus deu uma palavra. Deus prometeu. Não está funcionando. Deus vai usar essa ocasião de alguma forma. Como? Eu não sei, mas Deus vai fazer. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Eu digo para mim mesma, quando eu estou em situações assim, que o Senhor tem uma palavra, tem uma promessa, é que eu olho assim, nada está funcionando, nada com nada.
Tá tudo um caos. Eu falo para mim mesma, o Senhor ainda tem o controle das coisas. Ele deu a palavra dele, ele vai cumprir. Como eu não sei. Ele vai dar o jeito dele. Ele é que tem poder para fazer, não sou eu. E é o que está acontecendo aqui, no meio de todo esse orgulho de Sansão, no meio de todo esse caos, o Senhor não vai perder o controle da promessa que ele fez. Ele deu uma palavra. Sansão vai iniciar a libertação. Querendo ele ou não, ele vai iniciar. Então, o Senhor vai usar essa decisão de Sansão, essa arrogância dele, essa escolha dele, para fazer uma ocasião, para criar uma situação ali, para começar a ter um conflito entre Sansão e os filisteus. Por quê? Porque Sansão estava muito confortável. Não era para ele estar assim. Então, Deus vai usar isso, tá? Nossos pecados não são capazes de impedir a palavra de Deus de se cumprir. Na realidade, impede que nós gozemos da bênção durante os acontecimentos. O meu pecado não impede que o Senhor cumpra aquilo que ele deseja fazer, que ele prometeu. O que vai mudar vai ser o seguinte: de que forma que eu vou participar desses acontecimentos? Eu vou receber, eu vou gozar dessa bênção? Eu vou ser aquele que vai ser abençoado com tudo isso? Ou vai ser aquele que vai estar no meio dessa confusão, no meio do sofrimento? Quem conhece a história de Sansão sabe como termina a vida de Sansão. Mas ele vai iniciar, sim, vai iniciar a libertação de Israel. O Senhor não mente. Agora, a decisão de como que eu vou participar disso já é minha. Se eu faço como Sansão, decido continuar vivendo no orgulho, no pecado, na, na vida desordenada, o Senhor tiver que fazer algo, ele vai fazer. Eu vou gozar de uma situação boa no meio desse processo? Não, eu estou em pecado. Mas se eu decido obedecer, o Senhor ainda vai cumprir o que ele prometeu e eu ainda vou poder gozar das bênçãos de participar de tudo isso. De alguma forma eu vou ser abençoado. O que a gente precisa ter em mente: a palavra do Senhor ela é dada, ele cumpre. O que o Senhor prometeu? Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai reinar. Vai haver novos céus e nova terra. Vai acontecer. É a palavra dele. Agora cabe a mim decidir de que lado que eu estou. Eu estarei participando da igreja de Cristo, do corpo, da noiva, e vou estar com Cristo, vou viver nesse novo céu, nessa nova terra, ou não. Essa decisão minha vai mudar a minha história, do que eu vou viver. Agora, a minha decisão não muda o que Deus vai fazer. Deus falou o quê? Que ele vai fazer novos céus e nova terra. Eu estando junto ou não. É o caso que vai acontecer com Sansão. Sansão vai participar da maneira mais dura de tudo isso. De que jeito? Em pecado. Infelizmente, Sansão vai participar de todo o processo, porque Deus falou que ele iria iniciar, então ele vai participar, mas ele vai participar de uma forma dura, em pecado. Ele poderia participar de outra forma, né? Infelizmente, vai ser desse jeito. Segue na sua Bíblia. Juízes 14, a gente vai ler do 5 ao 9. Sansão foi para Tímina com seu pai. Tímina é o nome de um lugar, tá, gente? Com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. Em algumas traduções está um leão novo, tá? Não tem problema. Pode estar como forte ou como novo. Versículo 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão
e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Até o versículo 9. Do 5 ao 9, a gente tem um bocado de informação aqui. Respira, que a viagem é longa. Quando a gente lê rápido, a gente foca mais na força de Sansão. Lembra que a gente falou? Uau, veio um leão novo, um leão forte, rugindo. O Espírito do Senhor toma Sansão, ele pega lá, destroça o animal e, nossa, quem consegue com as próprias mãos fazer isso, né? Fala que como se fosse um cabrito. Eu não conseguiria fazer isso nem com cabrito, nem com gato, né? Com nada, não consigo fazer com nada, não tem força. Mas ele faz. Então, ele chama atenção para a gente essa força de Sansão. Só que aqui ele vai começar a viver, sentir, né? Pecado doce como mel. O pecado ele é doce como mel nos lábios, mas quando ele chega na alma, ele amarga feito fel. Ele vem docinho nos lábios, o pecado, mas depois que ele desce na alma, tem sabor de morte. Sansão aqui, ele vai começar a descer espiritualmente. A descida vai ser uma escalada para baixo. Ao invés de escalar para cima, ele escala para baixo. Ele vai começar e vai descer muito rápido. Tu, 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 tu. Minha irmã, eu nunca tinha me dado conta de olhar Sansão dessa forma, mas é, é tão pecador quanto eu e você. Ele vai começar a descer. No caminho, lembra que ele diz assim: Eu quero essa mulher. Aí o que que ele faz? Ele vai descer para Tímina para poder falar com a mulher que ele tinha escolhido para casar. Nesse caminho, ele vai passar pelos vinhedos de Tímina. O que é um vinhedo? Vinhedo, eu procurei no dicionário aqui, eu já sabia, mas eu não sabia explicar. É uma área extensa plantada com videiras. O que são videiras? Videiras é a árvore que dá uva. É a planta que dá uva. Árvore, né? Não é árvore, porque aquilo é rasteiro, né? Coloca assim, negócio para ele poder trepar, tipo uma trepadeira, né? Vamos chamar aí. Você chama de árvore, trepadeira, mas é ali a planta que vai dar os cachos de uva. Então, isso é uma videira. Aonde tem muitas videiras, é chamada de vinhedo, tá bom? É uma plantação com muitas videiras, muitas. Então, imagina aquilo assim, se eu olhar no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que eu via assim aquele monte assim plantado, tão bonito aqueles cachos de uva. Então ele vai descer para Tímina e vai passar exatamente no meio dos vinhedos. A pergunta é: o que Sansão está fazendo no meio da plantação de uva? Aí você vai perguntar: qual o problema de andar no meio da uva? Para Sansão tinha um grande problema. O voto de Nazireu o proibia de ter qualquer tipo de contato com frutos da videira. Lembra que a gente viu que ele não podia nem comer uva passa? Ele não podia tomar vinho, ele não podia comer uva. O abençoado, ele resolve passar exatamente no meio da plantação. Então, assim, ele não estava em contato com a uva, ele mergulhou na plantação. O que ele tem na cabeça? O que a gente tem na cabeça quando a gente mergulha no pecado? Ele resolve passar ali. E nesse caminho que ele está passando é aonde o leão novo vai rugir contra ele, chamando talvez a atenção dele. O que é que você está fazendo aqui, Sansão? Não era para estar passando por aqui. Ele estava caminhando para fazer uma aliança que não era autorizada, passando por um caminho que não era autorizado, e é enviado um leão no caminho para que ruge. É mais ou menos como é como a gente, mais ou menos não, é como a gente quando a gente decide pecar de cara grande. Sabe quando a gente decide literalmente, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar é o balde.
Eu não quero saber de mais nada. Eu vou pecar. Eu não quero, sabe, saber de nada disso mais não. E a gente vai consciente e vai mergulhando. Talvez você nunca tenha vivido isso. Eu, uma época da minha vida, não foi muito tempo, graças a Deus. Mas eu, quer saber de uma coisa? Cansei. Ah, problema. E estava mergulhando no pecado. Meti as caras e cansei, cansei. Não dou conta mais de lutar e o que vier veio. Sansão, ele não só estava caminhando para concluir uma aliança não autorizada, mas ainda estava no meio do caminho pecando mais ainda, continuando pecando. Esse vai aí no, na sua Bíblia, Números capítulo 6. Volta um pouquinho. Números capítulo 6. Diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, era o caso dele, tá? Sansão, o voto dele era esse. Terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Parece que Sansão está assim, eu passo aqui e não como nenhuma. A gente não sabe se ele comeu ou se não comeu, prova, não sei, né? Mas é como se assim, você vai brincar com o perigo, tá andando ali na beirinha do abismo. Sabe quando a gente brinca com o pecado? Ah, eu dou conta. Ah, que isso? Eu já fui sarado disso, já fui curado disso. E pode vir 10, 20 que eu dou conta. Pode vir. Ih, que nada. Isso aqui pode passar na minha frente que não mexe comigo. Será que não? Parece que Sansão estava literalmente brincando com perigo. Aqui, quando o leão ruge, né, e que ele vai lutar contra o leão, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se aposta de Sansão e ele estraçalha o leão. É o primeiro relato da força física de Sansão em ação. Eu não botei isso aqui, né? O relato da força física dele vai lá no, né? É, realmente, é o primeiro relato da força física dele, tudo, né? Só em ação não, porque quando o anjo fala com ele, não fala que ele seria forte. Olha que interessante. Agora que eu lembrei. Quer ver, ó? Vamos lá, vamos ver se eu estou enganada. Volta lá para o capítulo 13. Vamos lá comigo, gente. Vamos viajar comigo aqui na palavra. O que que diz a palavra aqui, ó? Capítulo 13, versículo 3 diz assim, ó. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aí a mulher pega, vai contar para o marido, né? E no versículo 7 ela repete o que o anjo falou com ela. Olha aqui, ó, no versículo 7. Mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Em nenhum momento a gente vê o anjo do Senhor dizendo que ele vai ser forte, ele vai ter força física. Diz que ele vai iniciar a libertação de Israel. Então, nesse momento aqui que ele estraçar o leão, é a primeira vez que tem um relato sobre a força física de Sansão. Até ele, provavelmente, claro, ele não sabia, porque o anjo não disse que ele teria força física. Só disse que ele iria iniciar a libertação. De que forma?
Não se sabe. O anjo não falou como. O Senhor não disse como. Então é provável que o próprio Sansão tenha se dado conta da sua força só ali. Talvez tenha sido por isso que ele não contou para os seus pais. Isso é uma possibilidade. Ele ter ficado surpreso com o que aconteceu. Então, quer dizer, ele já estava orgulhoso. Vai ficar mais orgulhoso ainda, né? Agora, além de tudo isso, o Senhor está comigo, eu vou estraçalhar tudo. Quando ele retorna, ele quebra mais um voto. Lembra que parece que ele vai fazer um checklist? Ele está descendo uma escalada para baixo. Nem sei se isso pode, né, gente? Mas ok, vocês estão me entendendo. Ele está numa escalada para baixo. Tá? Pá, 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 só descendo. A gente diz que é igual quando quem cai da escada, ele está já rolando, né? Ele já não está só descendo, ele já está rolando escada abaixo. Ele vai quebrar mais uma vez o voto. Aqui no versículo 9, versículo 8, ele volta. Aqui, versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas de mel. Então, algum tempo depois, ele matou o leão, foi falar com a mulher lá. Versículo 7. Então, foi conversar com a mulher quem gostava. Aí fala, algum tempo depois. Então, passou-se um tempo, aquele cadáver lá do leão vira uma carcaça, mas ainda é um cadáver, tá? É um corpo morto, lembre-se disso. Quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Foi feito um ninho ali de abelha. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Agora, Sansão, além de pecar, faz os pais pecarem até sem saber que estão pecando. Minha irmã, como assim? Não pode comer mel agora? Não pode comer uva, agora não pode comer mel? Não, o problema não era comer o mel. O problema era tocar no cadáver. Ele, como nazireu, não poderia tocar em cadáver. A gente falou isso na segunda-feira passada. E lembra que o anjo deu a ordem também para a mãe dele se separar? Ela também não poderia tocar em cadáver. Mas, além disso, era pecado ficar tocando em cadáver naquela época. Vai lá em Levítico capítulo 5. Volta um pouquinho. Você está em Juízes? Você vai passar por Josué, Deuteronômio, Números, Levítico 5, verso 2. Marca aí Juízes que a gente vai voltar, tá? Para Juízes. Deixa Juízes correr, não, da sua Bíblia, não. Levítico 2. Não, Levítico 5, 2. 2 não. Levítico capítulo 5, verso 2. Respira aí que vai dar tempo, gente. Vai dar tempo de concluir esse capítulo. Tá orando aí que vai dar. Levítico 5, 2 diz o seguinte: se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Esse capítulo 5 aqui não era específico só para Nazireu, tá? Esse capítulo 5 aqui, ele é a sequência do capítulo 4. Ele é a continuação do assunto do 4. O que é que fala o capítulo 4? A oferta pelo pecado. Está falando das coisas que eram pecado, tá? E tinha que oferecer uma oferta para receber o perdão daquele pecado. Uma das coisas que está na lista era tocar num cadáver, sabendo ou não sabendo. Então, ele, além de pecar, ainda fez os pais deles pecar. A gente peca e ainda carrega os outros com a gente. Misericórdia, Jesus. Vai lá, para a gente caminhar. Do versículo 10 até o 20, é o casamento.
Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma. Disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No quarto dia, disseram-lhe a mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e os deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Sansão vai pegar e vai inventar, vai fazer uma festa, um banquete de casamento. Essa festa também pode ser traduzida como banquete. Lembre-se que banquete era servido muito vinho e muita comida. Tá tudo errado na história, né? E ele continua descendo. E vamos descer escada abaixo. Vamos mergulhar no pecado. Sansão quer ser aquele que sabe mais do que todo mundo. Então ele vai criar um enigma impossível de ser entendido. Por que que é impossível de ser entendido? Porque ele é difícil? Não, porque Sansão está jogando de forma errada. Ele está fazendo um enigma que só ele sabe, só ele viveu. Não tem como alguém saber o que ele viveu. Lembra que ele não contou nem para os pais que ele tinha matado o leão? Não contou para os pais que tinha comido o mel da carcaça do leão? Era baseado na experiência que ele teve sozinho. Como é que alguém ia saber decifrar esse enigma? Então ele está usando de má intenção mesmo para que os homens não respondam e para que ele consiga alcançar aquilo que ele quer, né? Então, assim, o caráter dele já se foi. Esquece caráter aqui, já foi. Já desceu também. Os homens ameaçam incendiar a casa dos noivos caso a sua noiva não descubra a resposta do enigma. Ela poderia ter contado para Sansão, talvez, né? Chamado Sansão falando, olha só, você fez o enigma assim, 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 e como eles não sabem, eles estão ameaçando tacar fogo em todo mundo, matar todo mundo. Mas lembra, ele casa num jugo desigual, ele cria uma aliança que não foi aprovada por Deus, ele simplesmente escolheu assim, essa mulher que eu quero. Então a gente vai ver que ele vai tender para um lado e ela vai tender para o outro. Ela vai pensar no povo e ele vai pensar nele. Não existe uma aliança de casamento, não existe um acordo dos dois, não existe um entendimento, não tem o mesmo Deus, não tem o mesmo. Nada, 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 nada bate ali. Nada, nada, nada ali tem equilíbrio. Eles não estão vivendo um casamento em equilíbrio, em união. É simplesmente ele desejou a mulher e pronto.
O comportamento da mulher de Sansão vai se assemelhar a quem? O comportamento de quem? Da Lila, quando ela começa assim, essa mulher começa para ele. Ah, mas você não me ama. Ah, você não fala nada que eu para mim. Ah, você não me conta. Começa a fazer chantagem emocional. Mulheres, esse não é o caminho, né? Ela começa a fazer chantagem emocional contra Sansão, para ver se ele conta para ela o que aconteceu. Ele não vai dar conta de suportar isso e vai ceder a essa chantagem emocional. No meio dessa chantagem emocional, ela vai trair Sansão e vai contar aos filisteus a resposta do enigma. O que está acontecendo aqui? Já está apontando para o que vai acontecer mais na frente do relacionamento dele com Dalila. Lembra que ela vai começar a fazer umas coisas muito absurdas? Que a gente olha assim, gente, cadê esse homem? Não tinha, foi desprovido de inteligência? Não é possível que ele ainda está acreditando nessa mulher? Gente, tem um começo. Sansão começa a dar passos pequenos e vai dando passos largos e vai descendo escada abaixo, mergulhando no pecado com consciência de que está entrando no pecado, achando que é superior às situações, achando que é muito inteligente, né? Ele cria um negócio aqui que não tem como ninguém ter a resposta. E a gente vai ver lá na frente que as próprias atitudes dele vão mostrar que ele não tem inteligência nenhuma. Ele vai ser levado pelos instintos humanos, ele vai ser levado pelas emoções, ele vai ser manipulado, ele cria uma dependência emocional, ele cria uma dependência de relacionamento, ele é manipulável, ele tem força física, ele se acha muito, ele escolhe quem quer, ele quer o que quer e que as pessoas se submetam, mas ele se torna um ser humano totalmente manipulável por uma figura feminina, pela mulher que ele diz amar. A gente vai ver que ele vai falar de Dalila como uma mulher que ele ama. Aqui ele não fala, ele escolheu ela e pronto, e já está. Por talvez falta de paciência, não deu conta, sabe-se lá, mas ele cede à chantagem dela e sucumbe a uma traição. Ela vai trair ele. Então, de cara aqui, não tem nenhum tipo de confiança nos dois, entre os dois. A gente tem que prestar muita atenção nesses sinais que a Bíblia vai dando para a gente, nesses sinais que a palavra vai mostrando claramente, quando a gente decide pecar, não quero mais, não dou mais conta, problema, ou eu consigo segurar sozinho, eu sou o cara, ou eu sou a pessoa, eu sou inteligente, ninguém me passa a perna, eu consigo fazer o que eu quiser, Deus está comigo, Deus me prometeu, eu fui escolhido. Orgulho, soberba, o Senhor rejeita. Pecados que faz com que o Senhor nos rejeite. Ser rejeitado por Deus é terrível. A gente precisa ter muito cuidado. Ainda há tempo. Se alguém estiver caminhando por esse caminho, ainda há tempo de voltar. Louvado seja Deus que Sansão ainda vai dar tempo para ele. Os resultados não serão bons para ele, mas ele vai se arrepender. E nós precisamos todos os dias e precisamos nos arrepender. Não estou dando conta, eu não tenho forças. Engole o orgulho, peça socorro a pessoas que você sabe que têm índole e caráter cristão, pessoas que têm caráter e índole bíblica que servem ao Senhor Jesus de verdade. Não vá pedir conselhos a pessoas como os filisteus. Não vá se permitir ser manipulado a pessoas que se parecem com as mulheres que Sansão teve. Sansão vai se envolver com prostitutas, Sansão vai fazer festas, vai se embebedar, vai fazer tudo aquilo que ele não vai fazer pouco, ele não vai quebrar, ele não vai tropeçar num princípio, ele vai mergulhar. A gente peca sim, mas a gente tem que ser um tropeço, lembra? A gente não pode mergulhar de cabeça no pecado, só vai levar à morte.
Quantos estão sendo levados à morte conscientemente e desistiram de lutar? Não é tempo de desistir, ainda há vida, então a esperança. Não desista de lutar. Peça socorro. Clame ao Senhor, como Sansão vai fazer. Se arrependa, o Senhor é capaz de nos socorrer, de te socorrer. Não deixa passar a oportunidade. Se teve solução, né? Se o Senhor ouviu o clamor de alguém tão arrogante como Sansão, Sansão era forte fisicamente, mas não era forte o suficiente contra a doçura do amor de uma mulher. Quando ele escuta as respostas dos homens e descobre que foi traído, responde com um pequeno poema sarcástico. Vai lá, Juízes 14, versículo 18, tem essa passagem do que a gente falou aqui. Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer. Quer dizer, a mulher dele contou, porque ela ficou com medo, né? Dos caras lá tacar fogo e tudo. Aí eles vão lá dizer para Sansão. E eles respondem: o que é mais doce do que o mel e mais forte que o leão? A resposta de Sansão é a seguinte: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Arado com a minha novilha, quer dizer, ninguém ara a terra com um novilho. Tem que ser um animal forte. Então, o que que ele está dizendo? Vocês subjugaram o mais fraco aqui da casa, que era a minha mulher. Vocês pegaram ela e usaram ela para poder descobrir o enigma. Então, ele usa um poema sarcástico aqui, né? Para mostrar que ele sabia como que eles descobriram. Para conseguir pagar a dívida que havia contraído em seu próprio casamento, dá vazão à sua ira matando 30 filisteus. O Senhor usa este ato de vingança pessoal para começar a executar os filisteus. Lembre-se que a gente precisa ter muita atenção. Deus não manda Sansão matar ninguém. O Senhor, o Espírito Santo, toma Sansão. E Sansão, que já está irado com tudo que aconteceu, ele vai com muita ira contra os filisteus e mata os filisteus. O Senhor não incitou Sansão a ter ira, mas lembra que o Senhor vai usar as situações adversas para cumprir a palavra dele. Poderia ser de outra maneira. Sansão excede a ponto de abandonar a esposa e ir para a casa de seu pai. Ele fica tão desorientado que ele larga a mulher na casa do para lá e vai para a casa do pai dele aqui, ó. Versículo 19. Fala assim: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Foi o que a gente falou. O Senhor usa a raiva que está em Sansão, né? Sansão já está virado, então vai começar. Lembra que o Senhor vai usar as ocasiões para começar a libertação do povo. Sansão vai ser usado para iniciar ele querendo ou não. O Senhor vai usar as situações. O Senhor vai cumprir a palavra dele. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Ele está virado, descontrolado, larga a mulher para trás e vai para a casa do pai dele. Ele abandona a mulher dele. Guarda isso aí. Quando a gente está irado, a gente fica sem raciocínio. A gente perde a noção da realidade. A gente toma atitudes impensáveis. Ele acabou de casar com a mulher e larga ela para lá. Versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no seu casamento. Ele provavelmente vai demorar a voltar para casa. Tanto que o sogro dele resolve pegar a filha e dar para outra em casamento. Porque a mulher já tinha sido casada. O marido abandonar é uma desonra. Tem todo um problema, todo um contexto da época. O marido não volta, não sabe se vai voltar, não sabe se está vivo, não tem WhatsApp para passar, não dá para ligar para a polícia para procurar saber onde é que está o cara.
Saber de uma coisa? Ela não vai ficar desonrada, eu vou dar para outro casar. Então, provavelmente, Sansão ainda deu um gap de distância ali, sem notícia, ele demora a voltar. No capítulo 15, a semana que vem, a gente vai falar sobre a vingança de Sansão. Ele vai voltar um tempo depois e vai querer a mulher de volta. Olha que confusão, Jesus amado. Olha o tamanho da confusão que a gente se mete quando a gente decide pecar. Nosso Deus não perde o controle das coisas, mas ele não compactou com o pecado. Os resultados e as consequências do pecado vão vir sobre Sansão. Isso é fato, tá? O Senhor não perdeu o controle. Como que isso funciona, minha irmã? O Senhor não perde o controle, mas o pecado ainda existe. É um equilíbrio que na nossa mente muitas vezes não tem sentido, mas apenas confie. Esse existe um equilíbrio aí que a gente não consegue entender, mas o Deus tem o controle. Semana que vem eu quero pedir para que você não falte. Se você puder ler antecipadamente o capítulo 15, vai nos ajudar bastante. Volte lá, leia Números capítulo 6 e leia Levítico, pelo menos a primeira parte do capítulo 5, que a gente ainda vai continuar vendo como Sansão vai continuar descendo escada abaixo, até que ele se dê conta do que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Como é que eu tiro isso aqui? Mas eu vou conseguir, gente. Por algum motivo eu me perdi aqui, não estou conseguindo achar. Ah, tá atrás, achei. Stop. Encontrei. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum, algum comentário, alguma coisa aqui. Amém. A, a diaconisa Fabiana colocou aqui, né? Meu Deus, que palavra é essa? Eu não tinha recebido o entendimento do quanto esta palavra está ligada com os dias de hoje. E é verdade. Quanto está ligado com os nossos dias. A história de Sansão fala sobre manipulação, dependência emocional, decisão em pecar, fugir do chamado, viver as consequências do pecado, orgulho, ira, soberba. Tudo isso fala a história de Sansão. É muito atual. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra, nos ajuda. Eu quero pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Quero lhe pedir perdão pela arrogância, pela manipulação, às vezes que manipulamos, Senhor, às vezes que nos permitimos ser manipulados. Por toda a ira, Senhor, por toda a raiva, por todo o descontrole. Pai, eu lhe peço perdão por todas as vezes que nós decidimos pecar conscientemente. Não vá por ali, nós fomos. Não faça isso, nós fizemos. Não beba, nós bebemos. Não coma, nós comemos. Pai, nos perdoa. Pecados conscientes, não eram, Senhor, pecados, Pai, ocasionais. Quero lhe pedir perdão nessa noite por todos os pecados que cometemos conscientemente, desejando pecar. Pai, nos perdoa todas as vezes que conscientemente fomos contra a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que a gente continue vivendo nesse caminho de pecado consciente. Nos tira desse lugar. Resgata antes que seja tarde. Não queremos morrer, Senhor, sem ti. Não queremos, Senhor, ser destruídos pelas nossas decisões conscientes. Senhor, no nome de Jesus. Pai, nos dá força, reaviva o nosso coração, Espírito Santo. Toma posse de nós, nos dá forças para lutar contra cada pecado que nos afronta, cada pecado consciente, Senhor. Nos ajuda, Pai, a conscientemente também tomar a decisão de não pecar mais contra Ti.
No nome de Jesus, não pecaremos mais conscientemente contra ti. Nos ajuda a fugir da aparência do mal e não cair em tentação. Eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço. No nome de Jesus, amém. Quero agradecer a Ana Paula, a Diaconisa Edné, a Diaconisa Fabiana, Janaína, a nossa querida, acho que é a pastora Leia, Otávio, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco, é um presente ter você com a gente. Vem estar com a gente no domingo, sentimos sua falta. Pastora Simone, pastor Newton, nossa querida missionária Tereza e pastora Val, gente, muito obrigada, que Deus nos abençoe. Segunda-feira estamos de volta falando sobre a vingança de Sansão. Fiquem com Deus, um bom descanso. Tchau, tchau.